Olá pessoal, tudo bom? E aí, Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz. Vamos conversar? Conversar sempre. Então vamos conversar sobre um grupo que eu não sei que nome a gente dá a esse grupo. Eu acredito que você é melhor nessas terminologias do que eu. O que é uma provocação sua. É uma provocação porque você tem apelidos que são duradouros na história da política alagoana. Eu estou falando do nosso prefeito, JHC, estou falando do deputado federal Arthur Lira, estou falando de figuras que são representantes do bolsonarismo aqui em Alagoas, como o Cabo Bebeto, o Alfredo Gaspar de Mendonça. Todas essas pessoas parece que vão se juntar numa frente política que tem alguns objetivos. E é sobre isso que eu queria perguntar a você. Quais são os objetivos dessa frente? O que é que une esses personagens políticos tão diferentes e que em alguns momentos foram até antagonistas? Olha, em primeiro lugar, o ponto de partida, né? Quando você fala em grupo político, qual é o objetivo? Poder. Perfeito. Obviamente, sempre, qualquer um de direita, de esquerda, de centro, no caso específico a que você se refere, é um grupo político que tem uma certa homogeneidade no sentido de que eles são ou da direita ou muito próximos à direita. Se você relacionar esses personagens, né? Você tem da direita mais soft, ou mais suave, ou mais leve, que é o JHC, que é, né? Apesar de estar num partido de esquerda até o ano passado, que era o PSB, e que, enfim, são alguns partidos que a gente tem no Brasil, né? PSB, PDT, não são partidos de esquerda, são partidos de centro, mas assim, que no espectro político brasileiro terminam parecendo de esquerda. E tem parlamentares de direita ou de extrema-direita, né? O Fábio Costa é um personagem de extrema-direita, assim como o Cabo Bebeto é um personagem de extrema-direita. Aí você tem o Rodrigo Cunha, que é um cara de centro e que não se define para absolutamente nada. Você não pode... O Rodrigo Cunha está nessa frente? Está nessa frente. Eu pensei que ele estava na China. Ele está na China ainda essa semana, né? Num congresso de tecnologia de alguma coisa, não sei, enfim. Mas o fato concreto é que ele integra também. Aí você tem agora o delegado Leonan, né? Que é do União Brasil, deputado estadual. Delegado dos bichinhos. Delegado dos bichinhos, né? Defensor dos animais, é uma causa boa, né? Também acho. Independentemente de qualquer coisa, né? E imaginando que também que o ser humano é animal, né? É um animal. A gente desconhece isso ou nega, né? Mas nós somos animais. E às vezes precisamos sim da proteção dos mais fortes ou daqueles que podem nos proteger. Aí você tem o Galba Neto, presidente da Câmara Municipal de Maceió, que eu não conheço de perto e também nunca vi nenhuma manifestação política dele no sentido de definir um padrão ideológico. Tem o Alfredo Gaspar, que é de direita, assumidamente de direita, e tem o Arthur Lira, que no final das contas é quem comanda, né, esse grupo, porque é o nome mais forte e mais importante. Todos eles se unem agora. Tem um objetivo político mais imediato, que é a eleição do próximo ano, né? E o JHC é o candidato mais forte, né? A prefeito de Maceió, candidato à reeleição. E tem outros municípios também, Arapiraca, né? Arapiraca, o Luciano Barbosa é do MDB e assim, é até historicamente mais da esquerda. Ele nasceu politicamente no movimento estudantil no PCdoB, não é? Depois foi para o MDB, migrou para o centro, né? E desde então ele era um calheirista. O que é ser um calheirista? É seguir os ditames do senador Renan Calheiros. Mas se descolou e se desgrudou por uma necessidade objetiva de sobrevivência política. Se o Luciano não fosse candidato como foi e venceu as eleições de Arapiraca, provavelmente ele teria morrido, entre aspas, politicamente, ou arranjado um emprego. Talvez não fosse esse o objetivo dele, e não era, tanto que ele preferiu peitar, né, os calheiros e disputar a eleição na Piraca, porque ia ser governador por um ano e tchau e bênção. Ganhou e elegeu o filho federal, né? Elegeu o filho federal. E é um nome forte, importante, tem demonstrado uma resiliência impressionante. A gente volta a falar sobre o Luciano qualquer dia desses, mas vamos lá. Na questão objetiva aqui da montagem desse grupo, você tem a direita, o centro e a extrema-direita. A extrema-direita representada por esses dois personagens, Cabo Bebeto e Fábio Costa. O Alfredo Gaspar resvalando também
para a extrema-direita. Vamos lá, se efetivamente ele vai confirmar essa tendência, mas a tendência dele é muito forte de ir para a extrema-direita. E a gente não pode esquecer uma coisa. Lula perdeu a eleição em Maceió. O Bolsonaro ganhou a eleição em Maceió. A esse grupo aqui pode se agregar também o ex-senador Fernando Collor, que hoje é um nome da direita, ligado à extrema-direita, chegou ao ponto de ir votar com a camisa da seleção brasileira, né? Ou seja, ele criou aquele tipo, aquele personagem, o Collor é um ator, mais até do que os outros, e criou esse personagem na eleição do ano passado, tentando viabilizar. Ele está até no lugar que não tem internet, que é Miami. Porque ele saiu das redes sociais, eu acredito que Miami não tem a internet. E você disse que o gozador sou eu, né? Mas vamos lá. E aí esses caras trazem, né? Sim, ainda tem o Zé Márcio, né? Sim. O Zé Márcio, que é pai do Lelo Maia, deputado estadual, e pai do vereador Zé Márcio Filho. E é engraçado, um é do PSD, o outro é do União Brasil, e o Zé Márcio é presidente do Podemos, que é essa coisa de família aqui em Alagoas. O Zé Márcio é um cara muito experiente, muito, enfim, hábil, né, nesse jogo de bastidor, sempre foi, e vai ser secretário também da equipe de JHC. Novidades na equipe? Vamos lá. O Alfredo traz Luiz Romero Farias de volta, né, ao cenário político. Luiz Romero, irmão do Paulo César Farias. Só você trouxe, Exatamente. Você trouxe no seu blog hoje uma relação de secretários. Exatamente. E mais importante que essa relação, a relação dos padrinhos de cada secretário desse, da reformulação da secretaria. Eu queria que você explicasse isso para o público. Tem alguns nomes que estão definidos, né? O caso do Tiago Prado vai continuar, né? Secretário de Segurança, agora secretário de Segurança Cidadã, né? Responsável pela Guarda. Guarda Municipal. Luiz Romero Farias vai para a Saúde, como eu disse. O Luiz Romero, só lembrando, ele foi secretário executivo do Ministério da Saúde quando o Collor foi presidente. O delegado Leonan vai indicar o titular de uma Secretaria Extraordinária de Defesa Animal, criada agora. E o detalhe é o seguinte, a secretaria mais esperada, até pelo momento vivido pelo Brasil e pelo mundo na discussão geral, que era do meio ambiente, vai ficar com o Galba Neto, que vai indicar, né, o secretário do meio ambiente. E o secretário de esportes também, a indicação dele, Galba Neto. Seria, e até circulou com muita frequência, né, Caio Bebeto. Quem é Caio Bebeto? É filho do Cabo Bebeto, que, no entanto, não será secretário de esporte, mas sim secretário da Juventude e Lazer. Juventude e Lazer do Maceió com o filho do Cabo Bebeto. Com o filho do Cabo Bebeto, né? Enfim, eu não conheço o rapaz, eu não quero pré-julgá-lo. Fazer qualquer pré-julgá-lo, mas assim, eu sinceramente não gosto de fazer pré-julgamento, mas imagino que ele não seja alguém que tenha uma visão que seja predominante na juventude, mas sim de uma facção da juventude. E tem, né, também não podemos negar, uma facção da juventude que é de direita e migra para a extrema-direita. É um momento muito confuso, né? Essa história das redes sociais, da internet de forma geral, ela possibilitou que muita gente que não teria espaço nenhum num debate público, né, espaço nenhum, de repente virasse influencer, né? Seja lá o significado, porque todo mundo é influência. Pois é. Tem influência de sutiã, tem influência de batom, tem influência de revólver, de pistola, de fuzil, quer dizer, tem influência de tudo, né? E, evidentemente, essas pessoas viram, de certa forma, a celebridade. No caso específico, o Cabo Bebeto agrega, né, o nome dele a uma secretaria de JHC. É essa ala mais à direita, ou da extrema-direita de JHC. Evidentemente, repito, tem um fato objetivo concreto que o eleitorado de Maceió, não pela primeira vez, já a segunda vez, demonstra que está mais à direita do que em qualquer capital brasileira e, é claro, eles estão de olho nisso. Essa aliança é para agora e uma aliança para 2026. E aí a gente pode ver, no final das contas, essa história vai tender a dividir. Se o Arthur Lira for candidato ao Senado, imagina-se que ele será candidato ao Senado, e se o Rodrigo Cunha não for o candidato a vice de JHC, e ele é o candidato a vice de JC, que venha se chamar
o grito do campo, né? E o grito do campo quer que o vice de JHC seja Rodrigo Cunha. Só uma observação que eu esqueci de dizer, mas é importante, né? O Arthur Lira indica para a Secretaria da Educação, ela vai assumir, eu acho que sem dúvida nenhuma, pelo que demonstrou na atividade parlamentar, é um ganho a Jó Pereira. Você não pode dizer que é uma pessoa de direita, é uma pessoa, eu acho até bem centrada, né? E o Davi Davino, que vai indicar Secretaria de Desenvolvimento Social, indica, né, que é o Fernando Davino, que é primo, tio dele, e ele próprio vai assumir a Secretaria de Assuntos Federativos, com um detalhe. O Davi Davino foi convidado pelo Arthur Lira para assumir uma direção nacional da Codevasf. Só que ele pediu tempo para pensar, até quinta-feira, porque na sexta é que deve ser anunciado esse pacote, né? Nós estamos aqui no meio da semana, né? Isso. Então, vários nomes serão definidos. Esse programa vai ao ar na quarta. Na quarta-feira, né? Na quarta-feira. Então, na sexta, esse pacote vai ser anunciado. Mas, enfim, Arthur Lira tem, entre outras coisas, né, uma direção da Codevasf Nacional que deve indicar outra pessoa. Porque o Davi Davino, imagino que estrategicamente, do ponto de vista político, que ele faz política em Maceió, ele quer pegar essa Secretaria de Assuntos Federativos, porque ele fica com um pé em Brasília e um pé em Maceió. Para que é que existe avião, né? Exatamente. Exatamente. Não, mas é perfeito. Vamos esperar na sexta-feira. Então é esse frentão. Alguns outros municípios eles vão tentar bicar também, né? O Marechal Deodoro você trouxe. O Marechal Deodoro e o Fábio Costa. E isso fez parte do acordo, né? Isso. Do acerto entre eles. O Fábio Costa vai ser candidato a prefeito em Marechal Deodoro. Eu não sei qual a inserção que ele tem no município, né? Mas a gente vai lembrar, o Cristiano Mateus não tinha e terminou sendo prefeito, e por 2 vezes, né? De Marechal. Enfim, é uma cidade também complicada, né? Marechal parece que vai ter o privilégio de escolher entre Fábio Costa, Cristiano Mateus e André Bocão. André Bocão, que eu não conheço, é filho do Dr. Fifi, não sei se você conhece o Dr. Fifi. Já vou falar. Era um personagem médico lá de Marechal Deodoro. Eu conheci o Dr. Fifi. Mas assim, você tem nesse cenário aqui personagens que vão disputar a eleição do próximo ano, né? O Caio Bebeto, até onde eu sei, será candidato a vereador. E aí você tem Zé Márcio Filho, candidato à reeleição, o Galba Neto, que é uma incógnita, né? O Galba Neto, ele é, em tese, um dos pré-candidatos a vice-prefeito. Mas, de repente, se você imaginar, veja Marcelo Vitor. Marcelo Vitor, que aprendeu a dominar a mente política aqui em Alagoas, não só a mente, corações e mente, corações também, né? Há quem diga corações, mentes e bolsos, né? Dos políticos aqui em Alagoas. E o que é que ele faz? Ele prefere ser deputado estadual. Ele poderia muito bem ser deputado federal. Elegeu. Eu não vou dizer que é um poste, né, o Luciano Amaral, porque, enfim, eu não sei se ele tem tamanho para ser um poste. Mas é um personagem que não era absolutamente nada, foi assessor dele na Assembleia, fez companhia a ele naquela ação que o doutor Márcio Roberto pediu para encerrar no Tribunal de Justiça e conseguiu por unanimidade. É uma hermenêutica fantástica do Marcelo Vitor. Ele tem um domínio de hermenêutica, né? Fantástico. Tanto que agora também, né, na decisão essa semana, né, do doutor Braga Neto, a hermenêutica dele. Se as provas foram coletadas ilegalmente, então o jurista nesse caso, não estou falando que empresta dinheiro a juros, não, né? O jurista Marcelo Vitor conseguiu emplacar a tese dele, como conseguiu junto ao doutor Márcio Roberto, a mesma coisa, não existe corpo, se não existe corpo, não existe crime. Então, a regra é essa, e a gente vai tendo uma frente de direita e a outra frente é de esquerda. Não é. Você pode até ter algum nome à esquerda, por exemplo, o PT, né? Apoiar, e o PCdoB também, mas que são partidos que viraram de certa forma. Mas eu acho que na próxima semana a gente vem qual o antídoto para o frentão. Aí a gente tem um outro tema. Você já tem? Não tenho, mas a gente vai conversar sobre isso. Por que não? Né? Por que não, né? Mas aí o fato que eu quero dizer é o seguinte, não tem uma frente de esquerda aqui, né? Não tem, já teve. Já está adiantando exatamente isso. Já teve, né? Já teve uma frente aqui, na época que o Ronaldo Lessa foi candidato, era uma frente de esquerda, ele, Luiz Heleno. Depois
sumiu, desapareceu. Você tem de centro e de oportunismo. Que tem aqui dentro também. Tem muito direitista aqui que não é direita raiz. Né? Que não é direita raiz. O JHC é um típico caso de oportunidade. Mas aí depois a gente vai falar sobre os camaleões políticos. Aí eu acho que a gente vai tocar nesse assunto. Camaleões. Camaleões. Eu gosto muito de biologia. Mimetização, fantástico. Eu convivo com a bióloga. Pois é. Ricardo. Melhor ainda. Vou trazer aqui uma dica cultural para a gente fechar esse bloco. Eu vou num filme. Um filme que tá no MUBI. Eu gosto muito do MUBI. MUBI, também. Você assina o Prime. E o MUBI tá lá por mais R$9. Tem um card de filmes fantásticos. Esse filme se chama O Ódio, Le Rhin. É um filme francês. Ganhou a Palma de Ouro em Cannes. A França tá passando agora por todo um problema na questão da Previdência, os protestos e tudo mais. Mas são 3 imigrantes franceses. Cada um de uma etnia diferente. Um muçulmano, um negro, um francês de origem. E é uma coisa meio Spike Lee, que é uma ebulição, a raiva contra o governo, o sistema, e que tudo isso acaba criando o conflito. O filme é fantástico, é em preto e branco. Sensacional. Minha dica é essa. O Ódio, Le Rhin. E a sua, Ricardo? Pois bem, eu trouxe até um filme para apresentar aqui, que eu gosto muito do meu acervo, né, de DVDs. Eu sou antigo, né? Enfim, eu preservo isso. Sou um homem da caverna tecnológica, mas assim, porque tem uma coleção fantástica de filmes clássicos que muito dificilmente, às vezes até aparece, viu? Um clássico, né, nos streams, mas é mais raro. Mas eu revi essa semana, e é a segunda vez que eu vejo um filme alemão que eu gosto muito. Gostei muito a primeira vez e gostei muito. Tanto que eu desisti de indicar esse aqui, deixo para um outro dia, chamado Caso Colline. É uma história real, né? O filme é muito bom, com interpretações fantásticas. O filme, repito, é alemão e conta um pouco da história alemã pós-guerra. Eu gosto muito desse período, já li alguns livros, já disse que o trauma alemão da Rita Seregni, que é um livro ótimo sobre isso, como os alemães lidaram, né, consigo próprio, né, depois da Segunda Guerra Mundial. E há uma, entre aspas, brincadeira, né, entre intelectuais e historiadores, que nenhum país do mundo tinha tanto antinazista quanto a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Só que não. E no caso específico, é um assassinato brutal, né, que ocorre, e a apuração vai revelando, né, o lado trágico de alguns personagens da história alemã. Perfeito. Que assumiram poder, fortuna, controle do Estado, sendo nazistas que praticaram os piores crimes. O Caso Colline está no Prime. Não. Está no Netflix. Netflix. Porque já fica... Eu também gosto muito do MUBI. Netflix, vale a pena. Eu vi 2 vezes, as 2 vezes me tocou bastante. Tem até um outro filme, falando sobre isso, né? Que é Labirinto de Mentiras, que trata mais ou menos do mesmo tema. Esse está no Prime. Vale muito a pena. Mas, repito, o Caso Colline. Vale Perfeito. muito. Vi os dois e adoro o Caso Colline também. É isso, gente. Depois a gente volta com outro bloco. Muito obrigado a todos.